Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem na paz do Criador. Antes de gravar, comentar sobre a pauta desse vídeo, eu quero pedir oração por um irmão. Ele é da congregação cristã no Brasil, do Amazonas. Me falando com ele ontem, ele pediu oração pelo seu filho que se acidentou. Um dos filhos dele, não sei se é o mais velho, não lembro agora, trabalhando uma peça, não sei o que ele faz, uma peça que ele estava mexendo, atingiu os olhos dele, e aonde atingiu virou uma úlcera no olho. Nunca tinha escutado falar isso. Ele me pediu oração chorando, tenho orado já por ele, peço aos irmãos também que puder, ou quem estiver ouvindo esse vídeo, apresentar ele. Ele está muito desesperado, porque esse rapaz é que ajuda também na despesa dele em casa, né? Que já tem uma vida um pouco apertada, mas esse rapaz é o que ajuda. Então peço que quando os irmãos forem orar, os amigos, os ouvintes, apresentar o filho do irmão Alcimar do Amazonas, tá? Agora, o assunto que eu quero abordar aqui hoje, esse assunto está aí também, né? Que nós já ouvimos aí em vários canais, sobre o que aconteceu lá no Paraná, das tubas, né? Inclusive eu coloquei uma foto aqui, esse instrumento lindo, né? Que era o instrumento que eu ia tocar quando eu era criança, que eu comecei a tocar na congregação criança. Eu tinha 12 para 13 anos, quando eu comecei a tocar o sax parecia que era maior do que eu, né? E eu, quando comecei a tocar, eu não tinha terno, condição financeira. Minha mãe não tinha condição, meus pais, de comprar um terno para mim. Eu peguei um terno de um cunhado meu, o paletó dele ficou parecendo um sobretudo desses que tem hoje em mim, né? Um menino de 12 para 13 anos com aquele paletózão, mas foi assim que eu comecei a tocar um saxofone, 12 para 13 anos. Então, o que acontece lá no Paraná, sobre as tubas, que é esse instrumento que está aqui a foto, muito bonito. Eu ia estudar, como eu estava falando, acabei esquecendo. Eu ia tocar o baixo, que é a tuba, tem um bombardão, tem os tubas, que é esse instrumento grande, né? Ou eu ia tocar violino ou sax. Fiquei entre os três, mas quando eu vi o sax, falei, é esse aí mesmo, né? Falei pro meu pai, é esse que eu quero. E é isso, aí toquei durante muitos anos, e mais de 40 anos também toquei na orquestra, 45, 46 anos por aí. Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, pelo que eu tenho escutado aí nas redes sociais sobre a tuba que aconteceu no Paraná, é o seguinte, que o ancião proibiu os músicos de tocar tuba, e eles foram embora, chateado. Claro, com razão, pessoal vai na igreja, leva o instrumento para tocar, não pode tocar instrumento, que eles gostam de tocar. Foram embora. Voltou chateado. Não sei quantos foi, mas voltaram chateado. Isso já aconteceu, que eu quero passar para vocês, isso já aconteceu outras vezes. Com sanfona, que é o acordeon, já teve instrumentos que foram tirados de dentro da congregação por causa do tamanho. Aqueles que eles tocavam em pé, que é um tipo de eu não lembro o nome do instrumento. Quem souber pode, eu não lembro agora o nome do instrumento. Um que tocava em pé, de corda. Foi tirado por causa que tomava muito espaço. A sanfona iam tirar também por causa do espaço, né? Mas pelo que eu entendi foi o seguinte, eu vou depois colocar o vídeo de um irmão explicando com mais propriedade. Eu achei interessante, eu vou pôr o vídeo dele. O que eu percebi foi o seguinte, tem uns ensaio normal que vai violino, vai trompete, só que aí eles convidam uma categoria específica para aquele ensaio. Por exemplo, ou é violino, ou é trompete, ou é tuba. E nesse dia foi as tubas. Então era um ensaio normal, certo? Só que fizeram um convite específico para os irmãos da tuba. Então veio tuba de tudo quanto é lado. Mas amigo, se você convidou o povo para vir, o que eu acho que dá um jeito, cara. Põe os irmãos para tocar aí de pé, no corredor, mas como é que vai tocar uma tuba em pé, né? Mas dá um jeito, se vira. Você viu o que fizeram lá
Aqui, para mim não ficar atropelando o assunto, uma vez aqui na igreja que eu congregava aqui, a igreja era muito grande. Teve um ensaio que ia vir um regional conhecido, famoso, esses irmãos que sabe. E ele é um regional que entende mesmo de música. Ele veio, o que aconteceu? Não tinha mais lugar. Colocaram umas cadeiras, se correram atrás, arrumaram cadeira, colocaram do lado de fora para eles tocar. E o irmão regia aqui, colocou um outro regional para reger lá fora e foi assim. Entende? Não viu aí na inauguração dessa igreja agora de Guanambi? Parece que me colocaram um telão do lado de fora e o povo assistiu o culto do lado de fora. Não coube tudo dentro da igreja. Parece que foi isso. Dá um jeito. Você convidou, se vira. Agora, mandar um músico embora para casa é desconfortante, né? A pessoa vai lá para tocar, às vezes atravessa a cidade, chega lá, não pode entrar. É desconfortante. Então não convida, né? Agora, existe, pelo que o irmão vai explicar, vocês vão ver aí, existe uma reunião de músicos só daquela categoria, acho que é ensaio técnico que fala. Então é só violino, outro é só trompete, outro é só tuba, outro é só trombone. Então só vai aquela categoria de instrumento. Porque esse instrumento realmente toma espaço. Mas uma vez que convidou, tem que se virar, chamar e dar um jeito de colocar os irmãos lá dentro para tocar. Não dispensar, né? Foi deselegante o que o ancião fez aí. Né? E diz que ainda é a orquestra, a maior orquestra do mundo, que não é, já explicamos isso aí, não é a maior orquestra do mundo. Ainda mais acontecendo isso, porque maior não é só em número, maior também em organização, maior também, entende? Aí, ó, desorganizado. Então não é a maior orquestra mesmo. Tá aí o que aconteceu no Paraná mostrando que não é a maior orquestra. Mas já aconteceu antes. Com os acordeões, o irmãozinho mesmo vai falar aí, entendeu? Então, meu amigo, bom, fica feio, né? Mas pelo que eu entendi foi isso, né? Então, vamos escutar então o irmão falando aí que é melhor. Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNews Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo, gente. Aqui você é meu passageiro preferido, então aperte os cintos e vamos para uma boa viagem. E o assunto para falar para vocês hoje, eu recebi uma postagem, né, de uma das redes sociais aí, da rede vizinha, sobre um músico tubista que estava numa igreja e ele aí, pelo que estava na publicação, ele tinha sido proibido de tocar naquela igreja. Então a primeira impressão que a gente tem em relação ao vídeo foi de que o ancião estava proibindo aquele músico de tocar ali. Daí o pessoal pegou o carro e foram embora. Já que a gente não pode tocar, a gente vai embora. De primeira assim eu achei estranho, porque eu nunca vi a congregação fazer isso. Esse procedimento eu nunca vi. Então eu vou ler os comentários para ver se alguém está explicando melhor o assunto, o que está acontecendo, né? Pelo que eu vi nessa publicação e o que falaram nos comentários, o que acontece é o seguinte: os músicos marcam nos ensaios encontro de tubas, ou encontro de flautas, ou encontro de uma categoria só de instrumentos, né? Se você está numa igreja, que naquela igreja cabe 100 pessoas, e os músicos locais já dá quase o espaço disso, você colocar 80 tubas lá, onde vai caber o resto dos músicos? Não vai caber. Então, o que eu vi nos comentários, o que aconteceu foi isso aí. Fizeram um encontro de tubas numa igreja que não comporta muitos músicos. É uma igreja pequena. Aí as tubas fazendo encontro em igrejas pequenas, que não cabe nem a própria irmandade, aí fica complicado. Me parece que não sei se foi o ancião, alguém do ministério, falou: não, vocês não podem fazer encontro de tubas aqui, porque não vai caber a irmandade, vai ser
uma superlotação, né? Então aqui não dá para fazer. Pelo jeito foi isso aí que eu entendi. Não teve briga, não teve nada nesse vídeo. Só nos comentários da publicação que falaram um monte de coisa, mas não teve briga nenhuma lá não. É só alguém que falou, já que a gente não pode louvar a Deus aqui, vamos embora. Então, eu vou falar pra vocês o que eu acho em relação a isso. Por isso que eu não gosto muito de gravação dentro da igreja, né? Gravação proposital de algum acontecimento na igreja, fora do comum. Realmente dá confusão mesmo, né? Então eu acho que o ancião não proibiria alguém de tocar se fosse, ele só foi, alguém foi só tocar lá e ele não quis que aquela pessoa fosse tocar. Então isso aí não existe, eu nunca vi. Mas agora por causa do encontro de tubas, não suportaria os músicos, aí eu acredito que sim, né? Porque a igreja não comporta, vai colocar. Eu fiquei sabendo que uma vez teve um encontro numa igreja de acordeonistas e tinha de 20 a 40 músicos tocando acordeão, né? Então, é bonito, é legal. Só que para esses encontros assim de uma categoria só de instrumentos, eu tô vendo que tá tendo várias tocatas que estão fazendo, que não precisa ser exclusivamente dentro da congregação. Vai tocar decentemente, aos hinos, não vai ter bagunça. Você pode alugar um espaço, né, e fazer aí uma tocata. Geralmente fazem em alguma chácara, algum sítio, né, o pessoal faz geralmente nisso aí. Mas fora isso não tem cabimento você juntar uma categoria só de instrumentos no ensaio, que é um ensaio normal, um ensaio local normal, que vai estar mais músicos lá. Negócio é um ensaio técnico, que tem ensaio técnico só para saxofonista, só para cordas, só para tubas, enfim, se é um ensaio técnico, daí sim, é só aquela categoria de música que vai ter naquela localidade e naquele dia. Mas fora isso, no ensaio comum, fazer um encontro de uma categoria só de instrumentos fica meio que desigual. Eu já percebi num lugar que eu fui, eu não vou falar a categoria do instrumento para não ficar fácil o pessoal acertar onde que foi. Fizeram um ensaio, fizeram um encontro de uma categoria de instrumentos que eu percebi que não tinha muito de outros instrumentos. Vamos supor, faz um encontro de cordas aí as tubas não vão, né? Aí fica só aquelas cordas, né? Dão espaço para as tubas. Não sei se é respeito ou... Eu já vi também músicos querendo queimar o filme daquela categoria de instrumentos. Vamos supor, vai estar bastante tuba lá, vamos colocar bastante sax barítono também, para atrapalhar o som, né? Eu não sei se é isso que passa na mente das pessoas. Finalizando esse assunto, que se torna um assunto muito polêmico, né, muito chato, né? Se você recebeu esse vídeo, essa publicação, entenda como eu disse para vocês aí, que é por causa da capacidade da igreja e o encontro que fizeram exclusivamente para isso. E nesses encontros de algumas categorias de instrumentos que fazem, tem gente que vai lá para tocar mesmo, sério. É bonito encontrar as categorias de instrumento. Eu por exemplo, participo de um grupo que a categoria é um grupo de saxofonistas, sax tenor, né? Eu participo. Até agora não fizeram nenhum encontro, não marcaram nada. Mas é legal você estar junto com instrumentos que é da sua categoria, nos grupos. Mas tem gente que nesses encontros vão para bagunçar. Geralmente, que nem como nós começamos a falar o assunto de tubas, tem algumas tubas que gostam de, nesse momento, rachar, né, sobressair muito o som, uma querer fazer mais bonito que a outra.
né? Ou às vezes um exibicionismo da parte de alguns. Né? Então isso aí não é bom. Isso não é bom, não traz proveito nenhum. Né? Isso sim atrapalha. Vou passar no mercado aqui que tem uma promoção e eu tenho que pegar. Atrapalha. Então, gente, eu gosto do que tem ordem, do que é decente. Né? Então não pode marcar encontro de tuba? Lógico que pode, mas tem que ser numa igreja que comporta. Vamos supor, um ensaio local numa igreja que comporta bastante músicos e não vai ficar ninguém em pé. Pode ser marcado, né? Vai caber? Beleza, marca aí. Mas se não vai caber, gente, tem que pensar bem, né? Você coloca em mais lençóis o encarregado local dessa comum em que vai ter o encontro. Só basta isso aí, tendo ordem, tendo decência, tudo se termina bem. Fora isso, fica confusão, tá certo? Deixa o espaço para vocês nos comentários a falarem o que vocês acharam disso aí, né? Desse assunto que eu levantei para vocês em relação às tubas. As tubas não, ao encontro de instrumentos, em relação ao ministério que barrou, segundo o que disseram, né? Barrou deles tocarem. Ou seja, não deixou realizar esse encontro de tubas porque não caberia na igreja. E aí, o que vocês acham? Vou finalizando por aqui. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fique com Deus e nos veremos no próximo vídeo. A paz de Deus. Amém.